Tem um jogo chamado Roblox, que é um jogo infantil porque são geralmente as crianças que jogam. Ele permite que a pessoa construa mundos virtuais, é parecido com Minecraft e Fortnite, que são outros jogos muito populares entre as crianças e adolescentes. A partir do momento que eu posso construir um mundo, eu posso construir, por exemplo, uma sala de aula ou um ambiente onde os meus amigos vão entrar e a gente vai ter algum aprendizado lá, ou eu, professor, posso construir um ambiente onde eu vou proporcionar para os meus alunos uma determinada experiência que eu quero que com isso eles tirem determinado aprendizado. Eu vi esse artigo chamado Metaverso para a Educação, como a realidade virtual pode ajudar escolas e colégios, publicado agora no dia 22 de março, e eles falavam exatamente sobre isso. O Roblox, ele é citado como um exemplo de metaverso usado para educação, apesar dele ser um jogo. E ele é muito voltado para os públicos mais jovens. Eu que estou explorando muito o metaverso e vários metaversos diferentes, eu escuto muito, na própria Witseed, a gente testou, e é uma reação bem comum essa de que, nossa, isso aqui parece um jogo, a minha filha ou meu filho jogam uma coisa parecida. Você acha que é uma coisa que vai pegar, vai ficar sempre com os mais jovens, ou quem está mais novo hoje vai crescer, vai continuar querendo de alguma maneira usar essas plataformas para interagir, ao invés de usar, sei lá, o Zoom ou o Meets? Como é que você vê essas tecnologias se encaixando na educação corporativa? A gente está vendo muita empresa dizendo que está querendo estar no metaverso e tal, mas a educação é um use case, né, bem óbvio. O que você tem ouvido das empresas aí em relação a encaixar o metaverso dentro das suas estratégias de educação corporativa? Foi interessante essa pergunta, porque recentemente nós tivemos um webinar, né, em que estavam ali presentes, acho que aproximadamente 40 líderes de empresas, e o objetivo do tema era educação corporativa, e a gente fez a pergunta de quantos que, assim, em relação ao metaverso. Aí as opções de resposta eram: conheço e já testei com o meu time, conheço, mas ainda não testei com o meu time, ou nem conheço. O que você acha que foi a distribuição das respostas das empresas, Miguel? Conheço e não testei, deve ter. A grande maioria. É o que eu chutaria. É. Se você for pegar a grande maioria, foi isso. Conheço, mas muito provavelmente porque já ouviu falar, mas não testou ainda com o time, né? E é aquela coisa, conheço, não testei, mas tenho uma opinião forte sobre o assunto. E Exatamente. qualquer post que fizerem sobre o metaverso, eu vou dizer que é uma bobagem. É. Exatamente. Então, olha só, a gente está aqui conversando sobre coisas que a gente nem sabe se elas vão acontecer no futuro. Uhum, Mas sabe qual a importância de uma conversa como essa? É pensar possibilidades, imaginar cenários. uhum, Se você ficar exatamente preso isso. ao presente, pô, que vida medíocre, né? Que a gente tem, né? De só ficar achando que tudo tem que ser como é hoje, né? Então, assim, muitas inovações vieram exatamente do ponto em que a gente não fica... O Peter Diamond já fala isso, né? Nos 6 Ds exponenciais, ele fala que o segundo D é o vale da decepção. Ou seja, é exatamente onde, Miguel, muita gente fica preso achando que as rupturas não vão acontecer no mercado e que aquilo nunca vai funcionar. Então, assim, quando uma nova tecnologia acontece, que é o D1, né, que é a digitalização, e você vem para esse D2, que é o Vale da Decepção, fica um monte de gente ali sendo hater, né, falando: ah, isso nunca vai funcionar, blockchain, metaverso. Sim, talvez não como a gente conheça hoje, mas de alguma forma pode ser que mude. Bom, mas voltando à sua pergunta, então acho assim, boa parte das empresas estão ainda num ramo muito superficial do conhecem e não testaram, não visualizaram com seus times. Eu vejo pouca aplicação atual ainda. Tá? E do ponto de vista de gamificação, eu acho que ela é totalmente aplicável à educação adulta, à educação corporativa. É diferente de ser infantil. Você pode ter um jogo com o objetivo que é ser mais infantil, óbvio, né? A criança ela vai ter uma necessidade diferente do adulto, ponto. E você pode ter jogos que sim, adultos e crianças jogam juntos também. Agora, quando você fala de uma educação corporativa, eu vejo que sim, a gamificação pode estar presente, até os aspectos de game. Por quê? Porque são aspectos psicológicos, cara, do ser humano. Por que o game é uma indústria tão gigantesca, né, bilionária? Porque é isso, afeta diversos aspectos psicológicos. Então, assim, eu acho que tem espaço sim para ter um aspecto de game, né, que imite. Porque, assim, a pergunta que eu não sei responder: será que a gente vai querer no metaverso o espelho da realidade? Ou a gente vai querer no metaverso coisas que a gente tem como idealização e diferente? Nesse espaço, será que tem
espaço para ser diferente, não necessariamente tendo que imitar o mundo real, né? São perguntas a Uhum, serem respondidas, né? uhum. Uma coisa que eu acho curioso, que eu observo, é que tem dois perfis de pessoa quando entra no metaverso. Porque a primeira coisa que você faz quando entra no metaverso é escolher um avatar. E aí tem as pessoas que tentam fazer um avatar parecido com elas próprias, e tem as pessoas que criam um avatar totalmente diferente. Eu acho engraçado isso, cara, essa possibilidade de você criar um personagem, que você vai usar esse personagem para ter uma determinada experiência e é uma experiência educacional ainda por cima. Eu ainda acho muito confuso, mas fico imaginando como é que você se ensina empatia, como é que você ensina essa ideia de você se colocar no lugar do outro, esse tipo de coisa. É um potencial que está ali no metaverso e que é muito difícil você ver ele em outras formas de você criar experiências educacionais. Uma reflexão constante que eu tenho sobre metaverso é essa. Falando do Avatar, tem só uma coisa engraçada, né? Você vê que o metaverso ele vai abrir possibilidades que a gente talvez não consiga imaginar ainda. Outro dia a gente estava lá no metaverso da Witch, tendo uma reunião, que inclusive era um momento de educação, né? O WitchCat Presents, que a gente tem A recorrentemente. gente faz lá, A gente faz no exatamente. metaverso. E aí teve uma pessoa que entrou com um avatar com um cabelo todo vermelho, né? E aí o pessoal ficou perguntando, né? Falou assim, ué, mas por que seu avatar tá com o cabelo vermelho? Não sei o quê, porque ela é uma pessoa que tem um cabelo preto, né? E aí ela falou assim, não, porque ao longo de vários anos da minha vida, eu usei o cabelo vermelho. Aí todo mundo assim, mas como assim? Não sei o quê, mostra uma foto. Aí mostrou a foto e falou de quando era esse período aí e tal. O pessoal começou a interagir. Aí eu fiquei pensando, Uhum, você veja, né? Se a gente em 2 anos de pandemia, usando o Zoom, qualquer outra ferramenta, essa interação não tinha acontecido. E aí, por conta de um exatamente. avatar projetado, né, você criou uma Uhum, conexão um pouco mais, muito louco eu falar isso, mas uma conexão um pouco mais humana num ambiente é. virtual. Então, assim, tem coisas que a gente ainda não consegue imaginar que ele pode nos proporcionar. Mas certamente, por exemplo, a experiência que a gente tem hoje no metaverso, pergunta a todo mundo que, minimamente, por mais que seja simples, a nossa experiência de educação, do nosso encontro, né, que acontece às sextas-feiras lá no. Se eles gostariam de voltar Fala para o aí Zoom. desse encontro. Você acha que eles Você acha que eles Como é voltariam que... para o Zoom, Miguel? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. A gente pode Hum. fazer lá. Como é que foi essa experiência que a Witseed está fazendo no metaverso? Da tua perspectiva, como é que... Conta pro pessoal aqui que não conhece, como é que foi que a Witseed, uma empresa de educação corporativa, começou a usar o metaverso para promover experiências educacionais internamente? Porque é isso, né? Primeira coisa a gente tem que aprender, fazer, para depois a gente tentar ensinar ou contribuir, né? Uhum, Então a gente já vem uhum, nesses testes internos já tem uns meses, né? Foi assim, foi fantástico, porque a gente começou a perceber, a primeira reação é essa, mas calma aí, eu vou entrar aqui num jogo, é o Mario, isso aqui que está acontecendo? É o jogo do Mario, e aí as pessoas, enfim. Só que aí a gente começou a ver necessidades interessantes. Então, por exemplo, tinha uma sala de reunião que a gente falou, não, essa sala de reunião aqui a gente vai deixar para nossa daily, recorrente. Todo mundo já sabe que naquela sala específica que a gente construiu no ambiente virtual acontece a reunião do daily lá do squad nosso de educação. Então todo mundo vai para lá. A gente já sabe, tem um horário, todo mundo na agenda vai para lá. cada um com seu avatar. Cada um com seu avatar. Eu achei isso parece bobo, mas é bem legal. Né? A experiência da sala de aula tem alguns artifícios já interessantes. Então, por exemplo, eu dava aula no COPEAD, né, isso, caramba, 2008, Ah, isso é 9, 1970 e... Já não, existia Copiad? então, 15 anos, uns 15 anos atrás, e aí lá no andar era uma coisa muito legal, porque você tem o auditório, aquele auditório em Uhum. desnível, né? Era o bloco B do Centro de Tecnologia da UFRJ? Não, não, não. Era o prédio do Copead mesmo, lá na Ilha do Fundão, distante. Passava a reitoria e depois você chegava lá no Hum, Copead. É um prédio próprio, um prédio de 4 andares. E aí você tinha um andar, que eram as salas, né, dos MBAs. Eu fui coordenador lá, dava aula e tal. E aí você tinha essa sala, como se fosse a plenária, né? A sala que estava lá, os 40 e uhum, poucos alunos juntos, em desnível, bonitinha, uhum, cadeira, quadro, aquilo bem uhum. tradicional. Antes de você entrar na sala, tinha um corredor com várias salinhas com porta de vidro pequenininhas em que cabiam grupos de 6 pessoas. Se eu não me engano, se eu não me recordo bem, eram uns 8 salas. Que para que servia isso? O método do caso. O método do caso é um método muito utilizado em faculdades de ponta, Harvard e tudo mais. O COPEAD sempre usou muito o método do caso, que é o quê? Você dá um caso, divide as pessoas em grupos para que elas discutam esse caso e depois a gente debata em cima de um caso real. Cara, o metaverso, quando a gente criou a sala lá, ele tinha esse espaço, né? Várias salinhas já
pré-construídas ali, né? Do lado de uma sala plenária grande, né? E aí a gente falava assim, ó, vamos cada um para as salinhas. E o professor tinha um recurso dentro do metaverso que era o seguinte, ele ficava num espaço só caminhando assim, tipo, imagina uma amarelinha, né, desenhada no chão, Uhum, né? Aí tinha um quadrado uhum. 1, quadrado 2, quadrado 3. Então, quando o professor entrava naquela amarelinha do quadrado 1, ele estava conversando diretamente com a sala 1, sem ter que se mover para lá. Ele já dava um passinho para o lado, estava no quadrado da sala 2, conversava com a sala 2. Ou seja, olha só que genial. De uma forma simples, com o uso de tecnologia, você se conectava rapidamente com os grupos que estão discutindo os casos. Sendo que, por mais que naquele ambiente virtual ali você visse todas as 40 e poucas pessoas, cada uma que estava dentro de uma sala não ficava atrapalhando o áudio das outras. Mas uma poderia sair, entrar na sala. Ou seja, você consegue replicar exatamente aquela experiência física que eu me lembrei lá do Copperhead, por exemplo, nesse ambiente virtual. Então, assim, tem coisas, tem instrumentos tecnológicos que podem ser muito úteis. Então, enfim, só citei 2 exemplos aí da experiência que a gente está tendo lá no metaverso, mas tem muita coisa ainda para a gente testar. E por que que você acha que o pessoal não gostaria de sair do metaverso e voltar para o Zoom nessas plenárias que são feitas lá? Não, eu não sei. Na verdade, é uma pergunta, né? A gente pode fazer essa pergunta. Será que eles gostariam? Faremos. Faremos essa pergunta. A pergunta é: será que eles preferem o metaverso? Ou tanto faz? Preferem voltar para o Zoom? Então, se preferem o metaverso, por quê? Será que essas vantagens que nós estamos listando estão sendo percebidas pelos usuários? Vamos perguntar e divulgamos a resposta para vocês, hein? Se você tem um palpite, manda aqui pra gente.